Olá, Sunshine mais uma vez, né? Nós estamos no nosso sétimo encontro. Vamos falar sobre instituições positivas e caráter positivo. Antes, porém, gostaria de ler aqui um trechinho desse livro Abraço à Sombra, da Daniela, que resume, de certa forma, as nossas últimas aulas. Escolho olhar a luz de cada um. Escolho acolher todas as manifestações com pureza de coração. Escolho apreciar todo e qualquer passo da caminhada. Escolho honrar tudo em mim e no outro. Então, essa poesia da Daniela Migriari, ela é fantástica para o nosso resumo, né, das nossas últimas aulas, porque ela nos mostra que a escolha é nossa. A escolha para um bom relacionamento, a escolha para dar sentido às nossas emoções, para dar significado às nossas emoções, a escolha é nossa, né? Então, a partir daí, vamos ver quais são as nossas escolhas positivas, de caráter positivo, para que isso seja empregado aí nas nossas instituições. Instituições aqui, eu estou falando, não é só aquela instituição que você trabalha, mas as instituições, de uma maneira geral, que você convive ou que tem a ver com você. Quando você compra uma pasta de dente, ou quando você compra arroz, ou feijão, alguma coisa, essas instituições envolvidas também têm a ver, né? E que possa tornar instituições positivas dependendo do caráter que você dessas instituições. E o nosso conteúdo, então, é sobre as instituições positivas e sobre o caráter positivo, sobre as nossas forças, né, que temos. Psicologia positiva relaciona com instituições positivas e caráter positivo. A instituição positiva é necessário, entre outros pontos, ter uma liderança positiva. E essa liderança positiva, o professor Flávio, né? Eu gosto muito desse professor, já falei anteriormente. Ele utiliza uma sigla, CLOCS, aquela sigla daquele sapato, né? Confortável, que muita gente gosta muito, que apesar de ser feio, muito simples, mas ele é muito confortável. Ele nos dá a simplicidade e o conforto, vamos dizer assim, né? E essa sigla é muito útil para entendermos os princípios básicos de uma liderança positiva. Porque para ser uma empresa positiva, uma instituição positiva, é necessário, é preciso ter lideranças, líderes e liderados positivos. E devemos buscar nesse CROCS a criação de um clima positivo, que é o C, né? Uma rede de relacionamento positivo, R de relacionamento, uma rede de comunicação positiva, que é o C de comunicação, e um significado positivo no trabalho, que é o S. Então, para uma liderança positiva, a gente tem que ter um clima, um relacionamento, uma comunicação e um significado positivo, segundo os estudiosos aí da psicologia positiva. Então, nessa figura despojada do Crocs, né, desse sapato, a gente demonstra essa leveza, essa casualidade, essa simplicidade, esse conforto e, sobretudo, essa facilidade da prática da psicologia positiva na vida das pessoas e na vida das organizações. É só não pensar que para conseguir tudo isso é um bicho de sete cabeças, é uma coisa assim inalcançável. Não, é só você praticar no seu dia a dia, nos seus mínimos detalhes, né? Que tipo de alimentação você está fazendo atualmente? Você está colaborando para que o mundo tenha menos, seja menos intoxicado com os defensivos agrícolas, por exemplo, né? O que você faz com o seu lixo hoje? Tudo isso tem a ver
com os princípios dessa liderança positiva. Porque se tem líderes mundiais hoje usando muitos produtos tóxicos e, por sua vez, intoxicando a população, e você não utiliza esses produtos, eu não utilizo, você não utiliza, ou não utiliza, daqui a pouco somos uma rede. E essas empresas têm que se tornar positivas, nesse sentido, né? Esses exemplos em que eu estou dando. Então, porque as instituições positivas, elas têm que pensar, não é só nessa positividade junto às pessoas humanas, ela tem que ver coisas concretas, né? Ela tem que ser resiliente ao ponto de somar vários fatores e dar essa positividade como um todo dentro da empresa. Não adianta eu contar só com um fator. É preciso ser capaz, e é muito importante que esse impacto no desempenho como um todo venha alcançar os objetivos mais positivos. E nisso, as empresas positivas têm que contar com o capital econômico, é claro. Nós estamos falando de empresas. Então, é necessário que esse capital econômico, o que você tem, o financeiro, o tangível, é preciso sim desse capital econômico. E é preciso também ter um capital humano. O que você sabe, o que você vai fazer, o que você quer fazer. É o seu chá, o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas atitudes. Então, esse é o capital humano, que também deve ser positivo. Um capital econômico adquirido por meios ilícitos não vai tornar uma instituição positiva. Um capital humano que desconhece o chá, que desconhece as forças e as virtudes, desconhece o conhecimento, as habilidades, as atitudes das pessoas, ou que não desenvolve isso, o capital humano dessa empresa não vai ajudá-la a ser uma instituição positiva. O capital social, quem você conhece, os relacionamentos, as redes sociais, os amigos. Qual o capital social da empresa? Qual o capital social meu? Que tipo de relacionamento, nós já falamos lá atrás, né? É positivo? O que esse relacionamento traz para minha rede social que favorece eu ter esse capital social positivo? Tanto pessoal como para a empresa, né? Nós estamos falando aqui mais das instituições. E mais do que tudo isso, a gente tem que ter um capital psicológico positivo. Quem é você? É sua autoconfiança, é esperança, é otimismo, é resiliência, é impacto no seu desempenho. Ora, se eu estou numa instituição, participo de uma rede de instituições, desde comprar uma linha, uma agulha, até tudo que me cerca, né? Todos os meus stakeholders, vamos dizer assim, é positivo. Então, o meu capital psicológico também ele é positivo. Isso cresce a minha autoconfiança, isso, a partir do momento que eu estou vivendo num meio positivo. Então, esses quatro fatores, ele automaticamente ele tem que ser tangíveis, ele tem que ser percebido, né, pelas empresas, de forma que elas cresçam sendo um capital como um todo, né? Não só o financeiro, não só o econômico, mas como um todo. E isso, o que acontece? Segundo o Csikszentmihalyi, ele afirma que as emoções positivas podem estar relacionadas, né, com a sensação holística que se manifesta quando a gente age com todo esse movimento, com tudo isso. Capital econômico, capital humano, capital social, capital psicológico positivo, tudo isso nos leva a concentração de bem-estar. Isso nos leva ao flow. Se tudo isso for, imagine você que tem a progressão financeira, que te paga direitinho, que te dá um salário justo, né? Que você pode aplicar suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas atitudes naquilo que você faz. Que o seu relacionamento com a sua equipe, com as pessoas, com os seus todos os stakeholders ali, é um capital social positivo. E com isso você psicologicamente se sente autoconfiança, você tem esperança, tem otimismo, você é resiliente a todas aquelas mudanças, você tem um impacto com o seu desempenho.
Imagine que tudo isso vai te levar ao quê? A uma vida plena. Vai te levar a um estado psicológico positivo. Tem um livro do professor Kanai, né, que eu até Kamei, Elder Kamei, que também foi meu professor, que ele fala flow e psicologia positiva. É o estado de flow, é a motivação do alto desempenho. Ele tem uma literatura flow com características ligadas a essa motivação, em que o seu alto desempenho nos leva a um patamar com mais felicidade. Eu recomendo, né, essa leitura lá, eu acho que eu deixei lá nas recomendações da leitura. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as forças, né? O que é viver no flow? Nós já falamos agora do Csikszentmihalyi, né? Que o flow está relacionado à sensação holística, que manifesta quando agimos em total envolvimento, que o professor Kamei, Elder Kamei, é um nosso brasileiro, uma pessoa que escreveu um livro também sobre o flow, que é bastante interessante, e que eu recomendo ele, né, nesse slide. E nós vamos falar sobre as forças de caráter. O que tem a ver essas forças de caráter com o desenvolvimento positivo nas empresas, com os nossos relacionamentos positivos, com as nossas emoções positivas. Então, as forças de caráter para a psicologia positiva, elas são fundamentais, né, na personalidade do ser humano. Porque ela responde assim, ela corresponde ao que há de melhor em nós. Nossas forças de caráter são moldadas pelo contexto, né, das situações. Então, as nossas forças, foi feito um estudo lá de Martin Seligman, né, sobre forças de caráter, e foi percebido muitas forças de caráter. Dentre elas, eles escolheram 6 virtudes que contêm essas 24 forças de caráter, que é o princípio de todo ser humano. E dessas virtudes que são contidas 24 forças, nessas 24 forças está contida as 5 principais, que é a nossa identidade, a chamada identidade fortalecida nas pessoas. Que não significa que a última das 24 forças, por exemplo, seja pior. Não, é um composto de forças que você usa a depender da necessidade delas. Você fortalece ou você deixa mais escondidinha aquelas que não lhe é benéfica naquele momento, né? Uma das minhas forças de caráter é amor pelo aprendizado. Eu estudei minha vida inteira, estudo até hoje, porque eu tenho um amor pelo aprendizado. Então, mais à frente, nós teremos uma aula só para falar dessas forças de caráter do Martin Seligman, né? Forças e virtudes, e que nos faz ser um ser humano especial. E essas forças e virtudes é que nos trazem essa maneira e essa forma de viver melhor os relacionamentos positivos através das emoções positivas e termos empresas e instituições mais positivas. Porque essas forças, de acordo com a psicologia, os indivíduos desenvolvem emoções positivas, relacionamentos significativos, realizações de engajamento, um propósito de vida, que a gente vem batendo na mesma tecla de muito tempo. Ah, como que eu faço para ter o engajamento, para ter essas emoções positivas? Então, a gente tem que reconhecer essas nossas forças, né? Com essas forças, a gente tem maiores chances de recuperar rapidamente diante das adversidades. A gente observa hoje que, com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, que as pessoas que têm as forças fortalecidas, que têm suas forças de caráter mais fortalecidas, elas passam melhores por esses momentos, né? Que é difícil, mas que a gente alcança um método mais fácil, vamos dizer assim, com mais facilidade, com essas forças, né? E lá na apostila, que eu peço que vocês dêem uma olhada lá, existe a ligação das virtudes com essas forças atuantes, né? Por exemplo, a sabedoria tem a criatividade, a curiosidade, o julgamento, amor pelo aprendizado e a perspectiva. A coragem, né? Tem a bravura, a perseverança, a integridade, a vitalidade. Não é essa bravura de matar alguém, mas essa bravura de lutar
contra as adversidades. E justiça, por exemplo, ter cidadania, né, igualdade, a liderança. Na virtude e humanidade tem o amor, a bondade, a inteligência emocional. Então, é uma área bastante interessante, e lembrando aqui que essas forças e virtudes faz parte de uma ferramenta da psicologia positiva para ajudar as pessoas e as empresas. E nós teremos uma aula só sobre, aliás, nós vamos fazer um módulo completo sobre essa ferramenta das forças de caráter, né? E porque é muito interessante que tenhamos essas forças bem arraigadas na nossa vida, para que possamos realmente melhorar o mundo à nossa volta, melhorar nossas empresas, enfim, né? E serem bastante fortalecidas e deixar essa fragilidade de lado. Vai depender muito da nossa forma de vida diante das nossas forças. Como nós estamos percebendo essas nossas forças, né? Nós estamos escondendo essas nossas forças, nós estamos deixando ela aparecer e fortalecer, e com isso ter uma vida mais plena. Então, como já falei antes, essas forças é só uma introdução que a gente está dando, essas forças e virtudes. Teremos vamos ter uma aula ainda sobre isso, onde vocês conseguem essas ferramentas de forças e virtudes dentro da psicologia positiva, ainda nesse módulo, mas depois teremos um módulo só sobre forças e virtudes, né? Porque é bastante interessante e a gente não pode deixar passar assim só muito superficial. Eu agradeço a presença de todos vocês online, né? Agradeço a presença de vocês aqui nos vídeos, quando vocês puderem acessar as aulas. E teremos na nossa próxima aula, vamos tratar do bem-estar, da felicidade e engajamento. E teremos a primeira das 3 aulas sobre as medidas em psicologia positiva, é isso. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de bem-estar, felicidade e engajamento. Então, eu vejo vocês até lá. Acho que eu não embananei muito não, né? É isso aí. E aí, eu agradeço, estamos juntos, e sunshine para todos. Até a nosso próximo encontro.